E aí, pintos e pintas, é madrugada e o Censura tá no ar. Essa semana aqui no programa eu recebo Bárbara Allert, do Instagram Inteligência Erótica. Ela que é psicóloga, terapeuta sexual e sexóloga, vai conversar com a gente sobre o tema Já acabou? Vocês já sabem do que a gente tá falando, né? Vamos pautar ejaculação precoce hoje, tá imperdível. Então vem com a gente, relaxa e o resto você já sabe. Tá no ar mais um Censura com patrocínio de Sexlog.com, a maior rede de sexo e swing do Brasil. Cadastre-se, é grátis. E Motel Porto dos Casais, que é a nossa casa, a sede do programa Censura. E hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com uma mulher belíssima, linda, loira, inteligente. Eu adoro, tenho uma lista de mulheres lindas, loiras, inteligentes na minha vida. Bárbara Allert, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar aqui no Censura com a gente. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui podendo conversar com o teu público, com as pessoas que te acompanham. Para mim é um desafio sensacional. Estamos juntos, na cama contigo, hein? Uau! Gente, isso não é pra qualquer um, elogio, hein? Gente, olha... Isso não é pra qualquer um, hein? Tô no lucro aqui nesse programa. Não é sempre que a gente ganha um elogio. Muito obrigada. Quem ainda não segue a Bárbara, Instagram Inteligência Erótica. Muito conteúdo bacana sobre sexualidade. A Bárbara é psicóloga, terapeuta de casais e sexóloga. E ela tá aqui comigo por isso. E com certeza tem pauta para 300 programas pra gente ficar horas aqui conversando nessa cama super confortáveis. Mas hoje o tema do programa, ele é Já acabou? E não é por algum motivo especial. A gente vai falar sobre ejaculação precoce. E eu, quando eu falei, Bárbara, nosso tema é ejaculação precoce, ela disse, ih! Nossa! Então, pronto, eu digo, bom, então eu não preciso nem conversar contigo sobre nada. Só vamos bater um papo mesmo. Vamos começar, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, que é uma coisa que eu gostaria de saber. É um problema que assola muitos homens hoje, ainda, mesmo tendo todo, tipo, conhecimento que a gente tem na palma da nossa mão? Sim, então, Cássio, talvez a gente precisa começar pensando assim, o que é ejaculação precoce, tá? Porque às vezes as pessoas confundem. Às vezes o homem tem uma ejaculação rápida e considera que aquilo é uma ejaculação precoce. Então, quais são os critérios hoje para o homem saber o que é uma ejaculação precoce? Porque de 20 a 30% de todos os homens vão ter um momento, né, que vão ter uma ejaculação precoce. Tá? Então, tu te prepara que ou tu tá... Eu não tenho problema nem com isso. Eu não tenho problema com o tempo. Então, se terminou, espere e começa de novo. Cássio, exatamente. Essa é uma boa dica. Então, a pessoa vai ter ejaculação precoce, né? O homem vai sofrer dessa dificuldade quando ele, de 10 relações sexuais, em 7 ou 8 ele tiver uma ejaculação que ele não tem o controle e também que é uma ejaculação quando ele está na penetração e é antes de 1 minuto, tá? Então, ejaculou antes de 1 minuto, não controlou, aconteceu de 10 relações sexuais e em 7 ou 8 aconteceu isso há 6 meses e não está associado a outras dificuldades sexuais e é considerado ejaculação precoce. Então a gente tem que clarear isso, porque às vezes o homem tem uma ejaculação rápida e não é. Ejaculação rápida é uma coisa, ejaculação precoce é outra. Hoje os homens, sim, sofrem dessa dificuldade porque tem muita pressão, tem muito desgaste, tem desgaste no relacionamento, tem questões profissionais que estão envolvidas. A pessoa hoje vive com muito estresse, é muito cobrada, a questão do desempenho, né? Nossa sociedade ainda é muito falocentrada. Falo mesmo, pênis. Pode falar pinto, né? Que aqui pode. Isso, pode falar. Pênis, a gente escolheu o horário justamente para poder falar bem. Exatamente. Então, o que acontece? A nossa sociedade ainda é muito falocentrada, ela ainda depende muito da penetração. O prazer da mulher e o homem, ele acha que ele tem que dar prazer com o pênis. Então, se o homem ejacula muito rápido, ou se ele tem uma disfunção erétil ou uma ejaculação rápida, ele acha que ele não está satisfazendo essa mulher. Por quê? Porque ele centrou tudo no pênis. Quando ele descobre que tem outras maneiras de satisfazer a mulher, por exemplo, preliminares, sexo oral, uma massagem erótica, um banquete erótico, aí sim que ele começa a se dar conta de que não é o pênis só a única fonte de prazer que ele pode dar pra mulher. Isso eu aprendi com a Ana. Tu aprendeu que com ela? Muitas mulheres, a penetração, a penetração não é o que faz levar ao orgasmo sozinha. Muitas delas. Então tem muitas outras coisas associadas que sim levam ao orgasmo. Isso. Mas essa penetração contínua, a famosa britadeira, para quem não conhece, ela não é, e muito pelo contrário, né? Às vezes ela até machuca, às vezes até é incômodo, sim, né? tem não dor, dá prazer. Algumas mulheres têm dor. Então, assim,
A ejaculação, só que ela gera um desconforto muito grande. E na medida que isso acontece e que o casal não tem esses outros recursos, eles começam a ter um desconforto muito grande na relação. Então, isso que o casal tem que se dar conta de que tem outras alternativas. A ejaculação precoce tem tratamento, a gente usa algumas técnicas, mas principalmente tira aquela pressão da ereção e ejaculação. Então, o certo seria prazer, ereção e depois ejaculação. Ele está preocupado com a ejaculação, depois com a ereção e depois com o prazer. Entende? Começou a se inverter as coisas. Você está comentando muito sobre o homem se preocupar mesmo, né? Com o final, com a inversão, com essa ejaculação. Das pessoas que te procuram com esse tipo de problema, realmente esse é o problema? O homem não tem outro tipo de preocupação? Por exemplo, assim, minha ejaculação precoce, eu me preocupo com a minha esposa que não está satisfeita, ou com algum outro problema ligado a isso que não seja performance? Tá, então, sim, eles vêm com essa preocupação, porque normalmente vem a queixa de que a mulher não atinge orgasmo, né? Então, porque o orgasmo da mulher, ele demora um tempo, né? Por exemplo, na penetração, e precisa também ter contato com o ponto G. Então, se não tiver contato com o ponto G, não vai ter orgasmo. Então, se o homem tem ejaculação rápida, começa a ter uma dificuldade aí no relacionamento. Uma outra coisa que acontece também, que muitas vezes os homens não se dão conta, é de que quando o homem está muito preocupado em perder a ereção, ele também ejacula rápido para terminar logo. Tá entendendo? E aí ele começa a desenvolver uma ejaculação muito rápida, porque ele quer, porque ele tá com medo de perder a ereção. Tem uma outra disfunção sexual aí, que a gente considera aí, que é a questão da ereção. Então, por exemplo, para o homem ter ereção, e esse vai ser um assunto para outra vez, ele precisa ter as veias... Fica a dica, editora-chefe. Já anota. As veias do pênis precisam estar cheias de sangue, não é? Sim. Pra erguer. Começa o estresse, começa uma série de dificuldades e essas veias ficam bem fininhas e o homem não tem ereção. O pouquinho que ele tem, ele vai lá rapidinho, pá, pum, ejaculou e deu. Entendeu? Isso também é considerado uma ejaculação precoce. Quando ele decididamente vai lá e ejacula rápido por medo da disfunção da ereção. Muito que bem. A gente vai continuar esse papo de o que é verdade, o que não é verdade sobre a ejaculação precoce no nosso jogo com a Bárbara aqui no próximo bloco do Censura. Não sai daí. Volta aqui com o nosso Censura e como vocês já viram aí na tela, o jogo de hoje com a Bárbara é verdade ou mito. A gente vai falar sobre algumas situações aqui que tá na boca do povo, e se tá na boca do povo a gente tem que sanar a dúvida aí pro povo parar de falar bobagem, pelo menos quem assiste o Censura, né? Vamos lá. E a Bárbara é super especialista, então ela vai clarear nossas ideias com algumas coisas sobre ejaculação precoce. Primeiro, Bárbara, não existe tratamento para ejaculação precoce, verdade ou mito? Mito. Existe. Claro, lógico. Quais são os principais tratamentos? Uma das formas é a terapia sexual individual ou de casal. Nossa, mas terapia? Sim, terapia com psicólogo, funciona pra com sexólogo. Sim. Por quê? Porque às vezes, Cássio, a pessoa termina um relacionamento, por exemplo, e a gente vai buscar na história do paciente quando que começou a ejaculação precoce. E aí começou quando ele, por exemplo, terminou um relacionamento, porque ele era muito vinculado, e a questão da ejaculação, hoje ser rápido é uma forma dele não criar vínculo, dele não se conectar com aquela pessoa. Então tem várias etiologias emocionais para a questão da ejaculação precoce. Então, por exemplo, essa questão de não fazer vínculo, né? Então, tudo isso a gente trabalha na terapia sexual. Claro que tem técnicas que também a gente passa para o paciente. Está muito ligado também à ansiedade, então a gente trabalha a questão da ansiedade, do medo dele ejacular rápido, né? Tem homens que começam a ter pânico de ter relações sexuais, então começam a evitar o contato. Tudo isso é trabalhado, entende? Assim, vai se desfazendo como se fossem vários nozinhos e a gente vai desfazendo esses nozinhos para que a pessoa possa viver plenamente. Nossa, vamos lá. Manda aí, manda a próxima. Vamos lá. Usar a camisinha ajuda na ejaculação precoce? Quer dizer, ajuda, a pergunta é, usar a camisinha faz você demorar mais para ejacular? Ou seja, ajuda que a ejaculação não seja precoce? Mito. Não.
Não, se fosse isso, estava tudo resolvido. É, Aí eu não teria um monte sim, de né? paciente. Botou a camisinha, pronto, tá terminou. resolvido. Não, É porque eu acho que é um mito. problema que não é um problema ligado ali ao ato em si. Ele transcende isso, né? São outras coisas que fazem mas com que é na aconteça. hora do ato, porque o que acontece? É diferente do ter medo numa fantasia, numa coisa que não aconteceu ainda. Sim. Muitas vezes o homem nessa situação, ele já viveu aquilo, ele já presenciou aquilo. Então, é um medo real que ele presencia, entende? Então, isso aparece muito, ele se sente muito sob pressão, sob muita responsabilidade, né? Assim, essa coisa de satisfazer a parceira. Não sei tu, né? Deve ser também. Mas assim, os homens têm muito prazer em dar prazer para a mulher. Então, nesse caso, ele se sente completamente incompetente, entende? Então, mas a camisinha não tem nada a ver, senão tá tudo resolvido. Vamos para a próxima, então. Masturbação ajuda a tratar a ejaculação precoce? Olha, alguns casos sim, tá? Mas é quando tem uma ejaculação rápida. A ejaculação precoce não necessariamente é tratada com masturbação. Então tá? é mito. Então, Não necessariamente a prática leva à perfeição. isso. Olha só, por quê? Porque, na verdade, se ele começar a desenvolver uma frequência muito grande de masturbação, de excitação, ele vai desenvolver uma outra disfunção sexual, que a gente fala de compulsão sexual por pornografia, por masturbação, que aí é um outro assunto, que um dia eu volto aqui para nós falarmos sobre isso, porque é uma Segunda tendência. pauta, tá anotando aí? Segunda já. Vamos lá. Estresse causa ejaculação precoce? Claro, Verdade. por quê? Porque a ansiedade, a expectativa, a pessoa não está presente no momento. Eu brinco com os pacientes que eles, quando vão ter uma relação sexual, eles têm que entrar como se fosse aqui, ó, numa bolha. E eu digo para eles irem para um motel. Por quê? Porque aqui é como se o mundo parasse aqui dentro, entende? E eles precisam dessa experiência para que a experiência sexual seja plena, seja satisfatória, que eles não tenham preocupação com barulho, com alguém chegar, com horário, com sujar a cama, com... Sabe? Precisa ter esse espaço, então assim precisa disso. Vamos lá. O uso de certos medicamentos pode causar ejaculação precoce? Ai, não é minha área. Mas tem algumas medicações que ajudam na ejaculação precoce. Ah, então vamos fazer Tá? o revés disso. Isso. Ajuda a Isso tratar. sim, ajuda a tratar. Ah, tá. Sim. O que acontece? Os meus pacientes, a gente vai tentar trabalhar sempre sem a medicação primeiro. Por quê? Porque senão se desenvolve uma dependência. Assim como com a disfunção erétil. Tá? Então, quando tem a disfunção erétil, às vezes a pessoa começa a desenvolver uma dependência da medicação, porque ela passa a não confiar mais nela mesma e confia no azulzinho. Que é um absurdo, né? Mas acontece isso. Então, eu primeiro trato com o paciente todas essas questões emocionais. Se a gente lá no final não conseguir melhorar isso, a gente vai para medicação e aí encaminho para psiquiatra ou para urologista. Beleza, pra finalizar com chave de ouro. Ejaculação precoce pode ser causa de separação? Verdade ou mito? Tu já ouviu alguma história nesse sentido? Separação de casais? Não, porque na verdade o casal, para se separar, ele precisa de muitas coisas, né? E se o casal se separa por algo tão, talvez assim, tão banal, não é banal, mas banal perto de um todo de um casamento, entende? É banal, eu acredito que o que tu tá dizendo, eu conjugo disso, porque tem tanta coisa que eles podem, além de fazer juntos, pra procurar ajuda, se realmente querem ficar juntos, pra que isso não seja um empecilho do que a separação. Exato. Assim, tem muitas alternativas, tem a terapia de casal, tem, né, essa terapia sexual também, aonde, por exemplo, um dos exercícios da ejaculação precoce, vou dar só um spoiler, é o que a gente chama de para e reinicia. Então o casal tá lá na relação sexual, para e inicia. Quando percebe que vai ejacular, para tudo, dá uma descansadinha e volta de novo. Entendeu? Então, assim, essa é uma formas de tratamento. Então, o casal vai fazer isso várias vezes até que... Porque o que acontece? Na ejaculação precoce, existe uma rota cerebral que é muito rápida. E essa rota, ela precisa ser ampliada. Precisa aumentar o repertório de rotas cerebrais. Tá entendendo? Sim. Então, quando eles param, começam lá e param, opa, interrompeu a rota, opa, tem que achar outra alternativa. Aí eles começam de novo, aí vai, sabe? Então, um dos tratamentos, uma das formas da gente tratar na terapia sexual é com esse para e reinicia. Vocês já perceberam que tem pauta para... Já tem duas anotadas aqui já, e pauta e assunto para outro programa também sobre o mesmo assunto. A gente tá chegando ao final do nosso Censura hoje. Bárbara, eu te agradeço muito por ter Ai, vindo. muito obrigada. Obrigado por ter aceito o convite, adorei o papo. Com certeza tu vai ser uma das cadeiras cativas aqui do Censura. Bora! Beijo, meus lindos. Até semana que vem. A gente encerra o nosso programa aqui com o patrocínio de sexlog.com. Cadastre-se, é grátis. E Motel Portos Casais. E lembrem sempre,
usem camisinha e transem, porque quem transa é feliz e gente feliz não incomoda. Beijão!